Boa noite para todos. Hoje nós teremos o nosso último sermão, a nossa última mensagem sobre a vida e o ministério de Elias. Segundo Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 14. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo dia, pois o Senhor tem nos sustentado, pois o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos pela esperança da glória e porque enquanto aguardamos a bendita vinda de Jesus, o Senhor nos capacita para o trabalho, para o ministério. Pedimos que nos abençoe agora pela pregação da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Segundo Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Farei a leitura. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias subiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Jesus, o nosso Senhor, depois de seu ministério, após sua morte e ressurreição, foi assunto aos céus. Ele deixou bem claro que a igreja deveria continuar sua obra pregando o evangelho por todo o mundo. Foi um dever imposto e para isso ele prometeu o derramamento do seu Espírito sobre a igreja,
o que a capacitaria para ser testemunha dele. E isso aconteceu no Pentecoste, de modo que a igreja tem à sua disposição a unção para o exercício da sua sublime missão. Interessante que o texto, ora lido, fala de alguém que foi para o céu e alguém que foi capacitado para o ministério. O texto mostra como foi a glorificação de Elias, aqui no sentido de sua ascensão ao céu, e a capacitação de Eliseu para dar continuidade ao trabalho de Elias. Chama-nos a atenção que já no início o texto relata que o Senhor estava por tomar Elias ao céu, num redemoinho. E enquanto isso, Eliseu segue o seu mestre, não o deixando sozinho. Azarias, no capítulo anterior, foi avisado que iria morrer. Quem o avisou foi o profeta Elias. Acasias foi alguém que não andou com Deus, alguém que negligenciou a Deus, alguém que não buscou o auxílio do Senhor, como vimos na mensagem passada. E foi sentenciado de que logo morreria. Quanto a isso, de nada era o seu poder para reverter o quadro. Elias, por sua vez, também recebeu um aviso. Ele foi avisado de que não iria morrer. Quem avisou foi o próprio Deus. Elias sempre teve o auxílio do Senhor, sempre contou com esse auxílio. Mas como homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, em um momento de sua vida, como nós vimos também numa mensagem, numa depressão, Elias chegou a pedir a morte. Mas Deus o animou, como nós vimos, e o colocou no caminho do dever. E aqui Elias recebe essa notícia maravilhosa. Elias não iria passar pela morte. Mas sua ida não seria o fim daquele ministério naqueles dias. Eliseu estava na sua cola, seria capacitado para continuar tal ministério. Para a nossa edificação, vamos nos aprofundar em alguns pontos aqui do texto, pensando nesse ser elevado ao céu e na capacitação para dar continuidade ao ministério, à missão dada por Deus. Primeiro ponto, Deus determinou levar Elias para o céu. Deus teve esse propósito e resolveu revelar, o que criou uma certa expectativa por parte de todos os que souberam. Isso Deus revelou para Elias, isso Deus revelou para Eliseu, isso Deus revelou também para os aqui chamados de discípulos dos profetas, essa escola de profetas. Isso se tornou um assunto entre esses discípulos dos profetas. Mas pelo texto aqui vemos que Eliseu não quis dar corda ao assunto. Era o assunto deles. E Eliseu estava por dentro? Estava. Eliseu estava preparado para a perda? Quem sabe eles perguntavam isso para Eliseu. Ora, Eliseu, sabendo que aquilo era fato, que Elias de fato seria assunto aos céus, não quis que fosse o assunto dominante. Ser elevado para o céu. Isso aconteceu uma vez com Enoque, embora não temos a notícia de que houve um aviso antes, pelo que parece, não. O que diz o texto é que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Ser elevado para o céu, isso está relacionado à nossa esperança da glória. Deus aqui, elevando Elias para o céu, iria mostrar o quão gracioso ele é, mostra o quão gracioso ele é e que honra a fidelidade. Deus honra a fidelidade, Deus honra o exercício da fé, o exercício da nossa fé.
Isso também serviu de encorajamento para os que haverão de continuar firmes, fiéis e zelosos no serviço de Deus, sabendo o que lhes aguarda. Segundo ponto, Elias se dirigiu para algumas cidades e depois até o Jordão, sendo acompanhado por Eliseu. Elias aqui, enviado pelo Senhor, sempre obedecendo ao Senhor, ele despede de seus amigos. Com o pouco tempo que lhe restava, ele não ficou parado. Ele aproveitou para ver outros que Deus estava usando para fazer sua obra. Pode ser que ele tenha aproveitado essas visitas para ministrar a palavra, entendendo que Deus queria que ele ministrasse a palavra para aqueles discípulos dos profetas. Ele saiu de Gilgal, e Eliseu vai com ele. Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam depois de atravessar o Jordão e de entrar na terra prometida. É interessante que mais à frente Elias vai atravessar também o Rio Jordão, assim como os israelitas o atravessaram na época de Josué. Gilgal foi onde a nova geração dos israelitas passaram pela circuncisão. Josué capítulo 5, do verso 2 até o verso 9. Nessa ocasião, o Senhor disse para Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Inclusive, Gilgal significa remover. Infelizmente, na época de Elias, que na época de Acabe, esse lugar significativo tornou-se centro da adoração idólatra nessa época, na época de Elias. Foi removida, sim, a vergonha do Egito, mas com o passar do tempo, os israelitas abraçaram a vergonha da idolatria de Canaã. Tinha uma circuncisão da carne, mas não a circuncisão do coração. Mas lá estava Elias com Eliseu, fazendo contraponto com aquela idolatria, chamando o povo de volta para o caminho do Senhor. Elias vai para Betel, uns 25 quilômetros de Gilgal, e Eliseu vai com ele. Foi em Betel que Jacó viu os anjos subindo e descendo a escada que alcançava o céu. E Deus prometeu estar com ele, estar com Jacó, cuidar dele e guardá-lo onde quer que ele fosse. E disse que Jacó voltaria para aquela terra. Jacó entendeu que aquele lugar era a casa de Deus, a porta dos céus. O nome Betel significa exatamente isso, casa de Deus. Infelizmente, o rei Jeroboão, bem mais tarde, havia colocado um bezerro de ouro em Betel e fez daquele lugar um local de adoração idólatra. Mas lá havia um grupo de profetas, na função de ser sal da terra e luz do mundo. E é bem provável que Elias os incentiva para continuar firmes em seu testemunho. Em seguida, Elias vai para Jericó, uns 20 quilômetros a leste de Betel. Eliseu vai com ele. A cidade, Jericó, a cidade de Raabe, o lugar da primeira vitória de Josué na terra prometida. Jericó tinha sido destruída, bem sabemos, e havia uma maldição sobre quem a reconstruísse. E isso aconteceu nos dias de Acabe, dias de grande falta de atenção para com o que estava escrito na palavra do Senhor. Mas lá em Jericó estava um grupo de profetas, também dispostos a fazer
a diferença, dando atenção à palavra do Senhor. Elias então vai para o Jordão, o Rio Jordão, 8 quilômetros de Jericó, e Eliseu vai com ele. Jericó foi onde Josué realizou um milagre semelhante ao de Moisés. Assim como as águas do Mar Vermelho se abriram, abriu-se o Rio Jordão. Com o Mar Vermelho comemora-se a saída do Egito e com o Jordão comemora-se a entrada na terra prometida. Aqui nós temos esses 50 discípulos de profetas, os 50 homens dos discípulos dos profetas que ficaram olhando, e Elias vai e está lá Eliseu na sua cola. E aqui acontece o último milagre do ministério de Elias. Isso aconteceu e está registrado para mostrar que Deus é o mesmo, e é o Deus que Elias serve, porque o ponto lá é exatamente isso. Qual era o Deus verdadeiro, Baal ou o Senhor? Certamente o Senhor, esse Deus que Elias serve. E esse Deus, abrindo assim o Jordão, está mostrando que iria continuar com aquela mesma intenção redentora na vida do seu povo. Era um tempo em que as pessoas estavam procurando Baal, ídolos, se esquecendo da história da redenção. O Redentor, aquele que disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E como nós vemos no texto, Eliseu sempre está na cola de Elias, como um prego no sapato. Eu não sei se os sapatos de hoje têm prego. Aqui, Eliseu está cumprindo a sua promessa de seguir Elias fielmente. Ele, em outro texto, deixa de lado o seu trabalho anterior, já demonstrando uma disposição para não olhar para trás. E que ele segue de fato Elias, sendo inclusive um verdadeiro amigo, e vendo Elias como alguém em que devia se espelhar. Terceiro ponto, Elias é então elevado para o céu. Ele faz o seu último milagre após esse milagre aqui de Elias, que é o milagre da abertura do Jordão. Ele logo é assunto aos céus. Isso também de uma forma espetacular. Assim que ambos passaram o Jordão, Elias ouve o pedido de Eliseu. Elias, tendo Eliseu na sua cola, pergunta o que esse queria. O que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora? Versículo 9, aí do capítulo de número 2. E nós temos então o pedido de Eliseu. Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Logo nós vamos falar um pouco mais sobre esse pedido de Eliseu. O pedido de Eliseu, de certa forma, não estava no poder de Elias, mas Elias entendeu que se Eliseu o visse subir, tal pedido seria concedido. Tal visão seria uma confirmação de que Deus estava capacitando Eliseu para continuar o ministério que Elias tinha começado. E enquanto caminhavam, conversando, Elias foi transladado. Eles estavam conversando, e que conversa, certamente palavras de orientação, de encorajamento, de estímulo, para continuar firme no caminho do Senhor. E logo, um carro de fogo com cavalos de fogo, diz o texto, os separou. E Elias foi para o céu, levado por um redemoinho. Ele foi levado pelo redemoinho, mas esses carros de fogo
mostram toda uma pompa espetacular nessa ida de Elias para o céu. Quando Lázaro morreu, diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Estando Estevão já para morrer, diz o texto lá de Atos, que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Fora do corpo ou no corpo, esta ida do cristão, do fiel para o céu, é sempre solene e espetacular, é gloriosa. É a igreja militante que deixa a sua espada de luta e toma as harpas para o louvor, para a glória de Deus. Os discípulos dos profetas, a princípio, não entenderam o que significou Elias ser elevado para o céu. Verso 15 até o verso 18. Talvez pelo costume de entender que o pó volte para a terra e o espírito volte a Deus que o deu. Acharam que apenas o espírito de Elias é que seria de fato elevado para o céu e o seu corpo seria deixado em algum lugar. Mas foi engano, pois Elias, como Enoque, foi elevado para o céu também com o seu corpo. O ser elevado para o céu e a ressurreição serão acontecimentos da segunda vinda de Jesus. E aqui temos um tipo de adiantamento, já demonstrando o que vai acontecer com todos os fiéis, com todos os cristãos. Um pastor negro americano, falando sobre Enoque e Elias, brincou dizendo que o que aconteceu é que um anjo, fazendo a manutenção da engrenagem para o arrebatamento, acabou tocando de leve na alavanca do arrebatamento, e lá se vai Enoque, lá se foi Enoque. E depois passa muito tempo, esse anjo descuidado vai outra vez fazer a manutenção da engrenagem do arrebatamento e acaba tocando de novo na alavanca, e lá se vai Elias. E foi Elias. Bom, o que de fato aconteceu com Enoque e Elias é uma amostra do que vai acontecer com todos os cristãos, com todos aqueles que aguardam e amam a vinda de Jesus Cristo. Quarto ponto, Eliseu, devidamente capacitado, torna-se o sucessor de Elias. Versículo de número 12, Eliseu gritou, assim que ele viu Elias sendo assunto aos céus: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nesse grito, Eliseu expressa a sua consideração para com Elias e quão importante foi o ministério de Elias. Um exército celestial o acompanhava. A força e o poder de Elias não vinha dele, de sua própria capacidade pessoal. Interessante que depois Joás, mesmo estando Eliseu doente, diz essas mesmas palavras com respeito a Eliseu. O exército do Senhor também passou a acompanhar Eliseu. Eliseu sabia que seria, sim, o sucessor de Elias, mas ele entendeu que não poderia ser negligente quanto à sua preparação para essa sucessão. Por isso ele cola em Elias. Ele não queria ser separado de Elias, mas nesse momento ele foi separado aqui pelos carros de fogo. Era certamente a hora. Ele entendeu que, mais do que uma capacitação intelectual e ética, Eliseu precisava de uma capacitação espiritual. O seu pedido foi receber por herança a porção dobrada do espírito que estava em Elias. Isso é uma linguagem tirada da herança que o primogênito recebia do seu pai, aquilo que era preciso para dar continuidade ao nome da família. O sentido aqui não é o dobro do poder de Elias,
mas a capacitação para continuar exercendo o ministério que Elias tinha começado. Vendo a ascensão de Elias, ele teve a consciência de que o seu pedido foi aceito. Ele rasgou as suas roupas em um sinal de lamentação por não mais estar com o seu mestre, mas sabendo do bom destino do seu mestre. O manto de Elias, diz o texto, caiu e Eliseu tomou sobre si, assumindo aquele importante ofício, se vendo empossado para o trabalho. E logo com esse manto, ele abre o rio Jordão, invocando não Elias, mas o Deus de Elias. E Deus, então, lhe dá o sinal de que, assim como esteve com Elias, estaria com ele. Com a abertura do Jordão, houve a confirmação de que Eliseu estava, de fato, capacitado para agir como sucessor de Elias. Elias abre o Jordão e agora Eliseu abre o rio Jordão, claro, pelo poder de Deus. E isso de pronto foi reconhecido, diz aí o texto, por todos os discípulos dos profetas. Reconheceram que, de fato, Eliseu era esse sucessor de Elias. A abertura do rio Jordão foi um milagre de grande importância para Josué assumir a liderança no lugar de Moisés. E aqui de grande importância para Eliseu assumindo a liderança no lugar de Elias. Interessante que Josué significa o Senhor salva e Eliseu significa Deus salva. Josué, o Senhor salva. Eliseu, Deus salva. Deus haverá de continuar sua obra de redenção, sua obra de salvação. E para isso, ele capacita os seus servos. Concluindo, Elias foi levado aos céus, Elias foi assunto aos céus. De um modo bem claro, pelo Novo Testamento, podemos ver isso como um sinal do que irá acontecer com todos aqueles que são representados por Cristo Jesus. Ele foi assunto aos céus e a sua igreja também irá. A ida de Cristo Jesus é a garantia também da nossa ida. Bom, para isso a Bíblia fala tanto da ressurreição em glória, como também da ascensão dos que estiverem vivos, tendo também os seus corpos transformados. Esses irão encontrar o Senhor nas nuvens, esses serão levados à presença de Deus, à presença majestosa do nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor dos exércitos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como diz o hino, no abrir e fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais e só se ouve glória a Deus e aleluia dos remidos que do céu têm o seu lugar. Eliseu foi capacitado para seu ministério, tendo a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Veja que enquanto estamos aguardando a bendita vinda de Jesus, quando seremos elevados para as alturas, nós recebemos o Espírito Santo que nos capacita no exercício de nossa missão. E com essa capacitação podemos estar firmes e inabaláveis. Enquanto estamos aguardando a vida de Cristo Jesus, nós temos o Espírito à nossa disposição, nos capacitando para o cumprimento da nossa missão, principalmente de pregar o Evangelho por todo o mundo.
Então vamos em frente, sabendo o que nos aguarda, tomando o manto de Cristo, seu Espírito, para cumprirmos a nossa missão, sabendo que não mais o Jordão, mas os céus vão se abrir para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.